8 da manhã, 31 minutos em Maceió. Um grande abraço para você, telespectador da TV Mar Canal 25. Está no ar mais uma edição do TV Mar News. Eu, Viderlan Araújo, estarei na próxima hora com você, repercutindo os principais assuntos em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo, nas últimas 24 horas, em todo o final de semana. Você daqui para frente vai poder acompanhar a movimentação do Departamento de Jornalismo da TV Mar Canal 25 em um mês que está apenas começando, primeiro dia útil de setembro. E daqui a pouco nós vamos trazer as notícias, aquilo que a TV Mar Canal 25 produziu durante o final de semana para deixar você atualizado. Nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com. É por lá que você acompanha a programação da TV Mar Canal 25, tudo em alta definição. Os nossos contatos através de telefone, você pode manter através do 3377-9097, contato com a produção do programa. A direção de jornalismo da nossa TV Mar Canal 25 é da Patrícia Barros. O WhatsApp da TV Mar Canal 25 também já está no vídeo para que você possa interagir com a produção do programa no 991763777. Lembrando também que além do portal Gazeta Web, você pode acompanhar as notícias da TV Mar Canal 25 e toda a movimentação dos bastidores através das nossas redes sociais. Siga o nosso Twitter, o Facebook, o Instagram, o YouTube, por dentro das principais notícias também e todos os bastidores dos programas. Daqui a pouquinho, por exemplo, esse amigo de vocês estará estampando a página principal no perfil da TV Mar Canal 25 na apresentação do TV Mar News na manhã desta segunda-feira, em mais um início de semana. O aplicativo TV Mar também está disponível para todas as plataformas, é gratuito. Baixe para seu smartphone todos os sistemas, Android, iOS, você tem a possibilidade de acompanhar a programação da TV Mar Canal 25 também com tudo na palma de sua mão, com a mais pura definição e tecnologia que a TV Mar Canal 25 coloca à sua inteira disposição. O início de semana, e eu quero aqui logo começar o programa de hoje mostrando a situação do tempo. Vamos dar uma olhada então no tempo na manhã desta segunda-feira. O clima, a programação, você que está saindo de casa também, com imagens do nosso Márcio Andrei. Dá para perceber que aqui na capital alagoana, a segunda-feira começa com um tempo nublado, né? Nuvens algumas escuras na parte alta, principalmente em Cruz das Almas. Estamos aqui na Jatiuca, né? Mas pegando algumas imagens também do Jacintinho, da parte alta de Maceió. E dá para perceber que as nuvens estão meio carregadas na manhã desta segunda-feira, em mais uma semana que está apenas começando. Um abraço aí ao nosso Márcio André, toda a equipe de imagem, produção do programa do nosso Alexandre Lino, todos começando aqui mais uma semana, e uma semana que promete ser bastante movimentada. O TV Mar News, apresentado eventualmente por esse amigo de vocês, tem o apoio e o prestígio de AP Vida, credibilidade. Pois é, aqui você sabe, serviços com qualidade no Norte e Nordeste é com AP Vida, saúde e tecnologia no 3215-2523. Eu quero começar o programa de hoje trazendo a informação, já que a SMTT deu início à emissão gratuita do Cartão Bem Legal Cidadão nos principais terminais de ônibus da capital. A ação itinerante permitirá que os cidadãos tenham acesso à bilhetagem eletrônica de forma prática, sem precisar sair do seu bairro. A reportagem é de Fernando Palmeira. Então, daqui a pouquinho, nós vamos trazer esse material do Cartão Bem Legal para a nossa equipe aí produzir. Então, tá certo. Vamos lá. Vamos trazer, então, uma matéria na sequência de acessibilidade e deficiência para poder abrir o TV Mar News. Vamos lá. O Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência veio até o Ministério Público Estadual para debater, discutir e ouvir o parquer sobre a acessibilidade das pessoas com deficiência, principalmente em nossa capital, como também no estado de Alagoas. Vamos saber aqui de João Ferreira, que é presidente do Conselho, o que é que está em pauta realmente e quais os problemas, os maiores entraves para que se dê o direito à acessibilidade aos deficientes físicos aqui em nossa capital e em Alagoas. O principal ponto de pauta hoje é a questão da acessibilidade no município de Maceió. E diante de tantos problemas existentes e reclamações das pessoas com deficiência,
o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência resolveu convocar esta reunião ampliada, onde todas as pessoas com deficiência irão participar e daí nós vamos ouvir, né, o Conselho vai ouvir essas pessoas e vamos formar um documento, elaborar um documento desta reunião para ser entregue ao Ministério Público, né, exclusivamente à promotoria que cuida da pessoa com deficiência e do idoso, que é o Dr. Helder, e daí a gente vai tomar as devidas providências na questão desses problemas existentes no nosso município. Entidades representativas e que defendem esses sagrados direitos das pessoas com deficiência física em Alagoas, qual a posição, qual a participação e também da própria sociedade? Isso, a participação vão ser das instituições que representam as pessoas com deficiência e terão a participação da comunidade em geral, principalmente das pessoas, os usuários, né, que são os principais protagonistas desta política pública de acessibilidade. Nessa luta constante para a acessibilidade, principalmente no que diz respeito ao posicionamento e às ações do poder público, como é que tem sido esse relacionamento aí? A gente tem vindo lutando muito a respeito disso aí, né? Somos recebidos, na verdade, né? Somos vistos, porém as determinações e a efetivação da política de acessibilidade não estão sendo cumpridas desde o decreto de 2004, né? Passando pela Convenção da ONU de 2007, agora com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e a gente está aí à margem, né? Com muitos problemas de acessibilidade, principalmente transporte público, passeios públicos e outros afins que dificultam o ir e o vir da pessoa com deficiência. Por isso que nós colocamos o título desta reunião, Nada sobre nós, sem nós. O Parquet, o Ministério Público Estadual, tem a atribuição de defender esses direitos e fiscalizar a aplicação, inclusive, das normas protetivas a essa acessibilidade. O que é que vocês vão colocar aqui e qual o posicionamento que o Ministério Público tem nesses últimos anos se colocado à disposição da defesa e ao lado dessas entidades? O Ministério Público tem sido um parceiro nosso, né? Sempre é, e ele só agora está aguardando este documento que sairá hoje desta reunião para que possa tomar as medidas cabíveis diante do problema existente em Maceió. O Ministério Público do Estado sempre esteve e estará de portas abertas para receber toda e qualquer reclamação da sociedade. E uma dessas históricas reclamações, que são pautadas sempre, mobilizações, movimentações, inclusive nas ruas, nas praças, nos logradouros, para essa acessibilidade. Mas parece-me que muitos ainda fazem ouvido de mercador. Mas aqui no Ministério Público, com certeza, a coisa a partir de agora será diferente. É o que se espera. Com as imagens do Chico Nogueira, aqui no Ministério Público Estadual, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Ardon de Melo, no canal 25 da NET. Muito bem, Fernando Palmeira, uma bela iniciativa, vale a participação e quando se trata de situações de envolvimento da sociedade é preciso levar realmente as pessoas com deficiência como prioridade nas questões diárias, principalmente envolvendo as questões de mobilidade. Organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em História, Gênero e Sexualidade e o Centro de Pesquisa e Documentação Histórica da Universidade Federal de Alagoas, com apoio também da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, este ano o 11º Encontro Nacional de História tem como título História e Gênero. Nós vamos conversar a respeito desse assunto e eu tenho um prazer de receber aqui no estúdio da TV Mar Canal 25 na manhã desta segunda-feira com o historiador Elias Ferreira para saber mais da programação do evento. Elias, seja bem-vindo. Parabéns, inclusive, pela iniciativa. História traz respostas também para aquilo que nós consideramos como importante da nossa identidade. Acho isso que é o mais importante do trabalho histórico. E eu gostaria que você, inicialmente, antes de falarmos do evento, falasse da sua história, da história do Elias como historiador. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia. Primeiro, obrigado pelo espaço, né? Desejo bom dia àqueles que acompanham a TV Mar. Eu sou do Ceará, né? Olha só. Cheguei recentemente aqui, né, como professor da Universidade Federal do Alagoas e como professor de História, do curso de História, preocupado com a formação de futuros professores, né, de História. Tenho me preocupado especialmente com as questões ligadas ao gênero e à sexualidade, né? Certo. Obviamente relacionado à minha experiência como sujeito gay, uma experiência política nessa sociedade brasileira que ainda é
tão homofóbica. Então, essas questões têm atravessado a minha existência e também a minha dimensão profissional. E é sobre essas questões que o grupo pesquisa e que o grupo que tem organizado o evento também vai debater. Esse daí tem talvez sido o principal ponto na escolha do tema História e Gênero para o evento? Exatamente, ainda mais levando em consideração, por exemplo, se a gente for, né, buscar alguns dados sobre a sociedade, né, alagoana, no ano passado, Alagoas foi o estado mais perigoso para a população LGBT. Né? No ano passado foram mais de 20 mortes em decorrência da LGBTfobia, que são os assassinatos causados em situação, né, da vulnerabilidade LGBT. Se a gente for pensar também a situação das mulheres, nos primeiros meses desse ano, morreram mais mulheres, ou seja, feminicídio, do que em todo o ano passado. Então, a gente está falando de, obviamente, Alagoas, ela não é a única, né, dos estados brasileiros, isso caracteriza a sociedade brasileira de um modo geral, mas é um estado onde as pessoas têm morrido por conta da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero e do seu gênero. É nesse sentido que é importantíssimo fazer um debate sobre gênero e sexualidade na universidade, na escola e, de um modo geral, na sociedade. Vocês consideram, e você necessariamente como historiador, nós estamos em um país marcado pelo preconceito, mas que de muitas vezes a sociedade não assume que é preconceituosa, por exemplo? Exatamente, exatamente. São preconceitos históricos, né? Preconceito de gênero, preconceito de sexualidade, que vão sendo atravessados por preconceito de classe, por preconceitos de raça, né? Então, é extremamente importante que, né, não só a história, mas de um modo geral a sociedade faça uma discussão sobre a permanência desses preconceitos e, particularmente, que nós, historiadores, façamos uma análise histórica sobre como esses preconceitos foram construídos, né, como eles vão se permanecendo, como eles vão se transformando. Então, é extremamente importante pensar historicamente esses preconceitos e a sua permanência hoje para que a gente possa transformar. Porque, afinal de contas, a história ela é fundamental não porque estuda somente o passado, mas porque a partir do passado a gente pode fazer uma reflexão, inclusive transformar o presente. Né? Isso é muito importante, né? Um tema muito atual e que serve também para abrir um pouco mais essa mente, né, nas questões culturais, históricas da nossa sociedade. O que mudou ao longo das décadas, Elias, com as discussões sobre a história? O que é que tem mudado a respeito de cada questão ao longo das décadas? Olha, falando especificamente sobre o gênero, né, que é uma questão aí que eu venho estudando e que a gente do grupo de estudo vem debatendo e que é o tema do evento, a gente pode dizer que os movimentos sociais, o movimento feminista, né, desde pelo menos o movimento LGBT, o movimento negro, eles têm sido fundamentais para que uma série de políticas públicas, né? Recentemente a Lei Maria da Penha comemorou aniversário, as leis de cotas, né, têm sido também fundamentais. Recentemente o STF criminalizou a homofobia, então são conquistas, apesar de algumas permanências, apesar da LGBTfobia estar presente, né, como a gente viu, né, nos índices de pessoas assassinadas no ano passado em Alagoas e num feminicídio nesse primeiro semestre, apesar, né, de todo esse quadro que ainda é muito preocupante, que precisa ser transformado, alguns avanços também foram possíveis, né? A lei de cotas e todos muito ligados ao papel dos movimentos sociais na sociedade, né? Elias, isso é uma condição mais aprofundada para a discussão, naturalmente, no evento, mas que não deixa também de ter uma participação de todas as classes, de todas as camadas por interesse da condição. Mas falando de uma maneira rasa, hoje o preconceito, para os leigos mesmo, ele acontece através das mínimas coisas, principalmente nas questões de gênero. Eu estou te perguntando isso porque quem acompanha esporte sabe da identificação que nós temos, Márcio, e um levantamento feito esta semana pelo site O Dia, do Rio de Janeiro, trouxe dados importantes a respeito desta condição, que entre os 20 clubes da primeira divisão do futebol brasileiro, apenas um possui jogador com a camisa de número 24. O 24, para tradicionalmente, quem não sabe, né, mas no jogo do bicho, representa um animal veado, não é isso? Então, apenas o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense tem um jogador que é o terceiro goleiro com a camisa de número 24. É através dessas condições pequenas que o preconceito ele se manifesta, na sua opinião, Elias? Exatamente, porque o preconceito ele estrutura a sociedade, né? Então, o nível, né, mais violento do preconceito é o assassinato das pessoas LGBT.
né? Mas aí você tem uma série de outros preconceitos, como esse que você acabou de citar, mas, por exemplo, a dificuldade dos jovens LGBTs de se reconhecerem, de reconhecerem sua orientação, sua identidade. Então, o índice de suicídios entre as pessoas LGBTs tem aumentado, né? E isso tem a ver com uma sociedade que coloca ainda, né, o lugar da mulher, o lugar, né, do gay, o lugar da travesti, o lugar da transexual como um lugar de inferioridade, como um lugar estigmatizado, e é preciso fazer uma discussão, é preciso pensar em políticas públicas, é preciso, inclusive, que toda a população, não só a população LGBT, a população de mulheres, se envolva nessa luta, porque, afinal de contas, é uma luta por uma sociedade mais democrática. Entendi. Elias, eu gostaria que você reforçasse mais uma vez o evento, por favor, em termos até de aproveitar o espaço que a TV Mais está oferecendo para convocar a sociedade diante de um evento tão importante, com temas tão atuais, que fala realmente dessa diversidade de gênero que a nossa sociedade muitas vezes apresenta, situações históricas e que naturalmente traz também elementos importantes, como temas, o suicídio, que não tem como fugir disso. Exatamente. Fica aqui então o meu convite, né, para vocês que estão acompanhando pela internet ou pela a net, para que vocês possam participar na terça, na quarta e na quinta desta semana, do 11º Encontro Nacional de História, que tem como tema o gênero História. É um encontro que é aberto para toda a sociedade alagoana, não é um encontro específico apenas para os estudantes da academia. Então, a ideia é que vocês possam participar desse debate, conhecer a universidade, conhecer as discussões que nós estamos fazendo, especialmente nesse momento que a universidade tem sido atacada, que as ciências humanas, que a ciência de um modo geral tem sido atacado, desde a desvalorização do ponto de vista social até o corte de verbas. Então é um momento aí da sociedade alagoana, né, acompanhar o que nós fazemos na universidade e entender que a UFAL especialmente é uma das instituições mais importantes do Estado. Então a gente espera vocês todos no evento. E obrigado pela acolhida. Eu que, inclusive, agradeço pela presença e volte outras vezes, Elias, para poder debater, promover eventos desse porte, dessa magnitude aqui no nosso estado. Parabéns. Ok, obrigado. Elias Ferreira, historiador, conversando com a gente na manhã desta segunda-feira, falando do 11º Encontro Nacional de História, que acontecerá nesta terça-feira, amanhã, na Universidade Federal de Alagoas. Então está feito o convite para todo mundo. Volte mais vezes aqui no programa. Um abraço também para os idealizadores deste evento. 8 da manhã, 48 minutos em Maceió. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, o TV Mar News trará mais informações. Voltamos já.